Vamos ouvir a palavra? Gálatas 3. Nós vamos ler o versículo 1. Estava falando com o pastor Anderson que a carta aos Gálatas, ela é extremamente importante. Se você quer escolher uma carta para o seu próximo devocional, escolha a carta aos Gálatas e não leia só uma vez, não. Leia, repita ela, porque ela traz coisas importantes, principalmente para a permanência da nossa fé. Às vezes as pessoas se empolgam e elas iniciam uma fé, mas a fé é uma jornada espiritual, que ela precisa ser continuada. Nós temos que resistir até ao fim. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Olha a maneira que ele aborda a igreja. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. O povo em Gálatas estava sendo enganado com muitas doutrinas, muitas teorias, e Paulo usa que eles estão fascinados, eles estão ludibriados com outras coisas, eles estão ouvindo fábulas, e eles deixaram de ouvir a melhor das mensagens, que é a mensagem da cruz, a mensagem do nosso Cristo, a mensagem que acabamos de tanto falar na nossa Páscoa, que é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Não estamos aqui por causa de nenhuma pessoa, mas sim por causa do nosso Senhor. Amém? Então eu vou reler o versículo 1, e você que está comigo ouvindo essa mensagem aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Você crê que Deus vai falar conosco por essa palavra? Eu também creio. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito, nós estamos e vivemos por causa de um Cristo crucificado. Nós recebemos o Espírito por causa de um Cristo crucificado. A igreja te aplaude e te dá glória por causa de um Cristo crucificado. Então venha, Espírito Santo, fale conosco e assuma o teu lugar neste altar, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, mas ensina e lembra, ela vá e ela produza resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Eu fico lendo a palavra e imaginando algumas abordagens e até mesmo expressões, e relendo o texto de Gálatas 3, eu acho que Paulo estava com as mãos na cabeça dizendo assim: quem foi que te enganou? Nós costumamos dizer que para ganhar uma alma, queridos, é um esforço tão grande, é tão custoso ganhar uma alma, convencer uma pessoa do batismo, ensinar ela, discipular ela, e se envolve não só um pastor, mas às vezes um corpo de obreiros. Nós temos reuniões e mais reuniões, meu Deus, vamos fazer isso para abençoar o povo, vamos fazer um seminário.
é um esforço brutal para salvar mais um. E às vezes parece, assim como Paulo também achava, que era tão fácil a pessoa se desviar da verdade para uma loucura qualquer. Parecia que o povo se esquecia de tudo que pregou, tudo que ouviu, de tudo que o convenceu. Paulo está desesperado, porque é como se esse povo estivesse sendo enganado, e ele começa a fazer outras perguntas a partir do versículo 2, eu quero que você leia essas perguntas comigo também. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito, que é o Espírito Santo, pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? É uma pergunta. Foi pela fé ou foi pelo teu esforço que você recebeu? Porque pelo nosso esforço a gente não merece nada, querido. Eu sou bom. Você não é bom, bom é Deus. É pela fé que nós recebemos as coisas de Deus, e é pela fé em Jesus. E Paulo começa a dizer assim para o povo, versículo 3, ele repete a questão da insensatez: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto. Sofreu, sacrificou, semeou. Paulo falou assim: foi o maior esforço para chegarmos até aqui. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas bênçãos. Quantas vezes na sua dúvida Deus te salvou no meio das suas tempestades, e aí você larga tudo, se converte. E quando é que uma jornada pelo Espírito começa? Quando a pessoa confessa que Jesus é o Senhor, ou quando ela retorna, porque alguns começam e logo no começo já se afastam, e ela retorna para Jesus, e ela tem um novo nascimento. Qual é o novo nascimento? Vamos lá em João 3, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3, tá? Do diálogo que Jesus estava tendo de noite com Nicodemos. Quem achou, diga amém. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Então fuja quando uma pessoa fala assim: Deus me usa, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo. Não existe isso, querido. Desculpa acabar com a tua crença em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, que é o mesmo tipo de crença. Não, pastor, ainda não fui batizado com o Espírito Santo, mas ele me usa. Não, irmão, peraí. Você ainda não viu o reino de Deus. Vamos com calma. Até porque a humildade é que faz o reino de Deus chegar a nós. É a humildade. Fala: Senhor, eu ainda não conheci o teu reino, mas eu quero conhecer o teu reino. Aí o primeiro nascimento é te apresentado. Então batize-se nas águas, consciente que você está batizando pelos seus pecados, arrependido deles, e aí você será imergido nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro nascimento da água. Depois você tem que colocar uma prioridade. Você pode fazer outros mais pedidos para Deus, mas a tua prioridade: eu quero nascer do Espírito de Deus. Ninguém que não nasça da água e depois do Espírito pode dizer: mas eu vejo o reino de Deus, eu sei das coisas de Deus. Impossível, porque só o novo nascimento
te traz o convencimento. Durante muitos anos, eu ouvi assim dentro da igreja: essa pessoa ela não é convertida, ela só foi convencida. Aí isso, como vira ditado gospel, né, clichê, a gente acaba falando: não, fulano não é convertido, ele é convencido. Mas para que você tome uma decisão para conversão, que é a mudança de caminho, você tem que ter sido convencido. E quem faz isso? O Espírito Santo. Por favor, João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 7. Quando achar, diga amém. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se você era um daqueles que dizia: fulano não foi convertido, é convencido, pare de dizer essa grande besteira. Porque para se converter, você tem que ser primeiro convencido que você estava no erro, que você estava na idolatria, que você deixou o primeiro amor. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Mas ele não faz esse trabalho tentando convencer na marra, não pense assim. Ele te mostra com clareza. Depois que passa a emoção dos seus pecados, a emoção do orgulho, o Espírito Santo é como se falasse para você: senta aqui, vamos pensar um pouquinho na tua vida aqui. Vamos fazer uma aula aqui de espelho, olha como que está a tua vida. Quem aqui já teve uma conversa assim com o Espírito Santo? Vou te mostrar, você escolheu ir por esse caminho, está dando tudo errado. Você me pediu a minha ajuda, mas você vai ter que voltar esse caminho, porque eu não posso te ajudar nesse caminho. Você já teve essa conversa com ele? Aí ele fala assim: olha, se você quiser voltar, eu estou aqui, eu vou te ajudar. E aí o que a pessoa tem que ter? Decisão. Sabe quem era Saul? Tem gente que fala o primeiro rei de Israel. Não, ele era um jovem ocioso, que o pai dele falou assim: vai procurar jumentas. Aí o Saul era tão desacreditado que o pai daqui a pouco falou: eu vou ter que procurar jumentas e o jumento. O jumento é o Saul, tá? Está perdido as jumentas e meu filho agora. Nem para isso ele presta. Não achou as jumentas. Samuel viu ele e o Espírito Santo falou assim: eu tenho um projeto com aquele rapaz ali. Ei, você! E aí Saul foi se levantando. Ele era um dos homens mais altos de Israel. O homem mais alto em Israel batia no ombro dele. Ele tinha os seus 2 metros, alto. Ele falou: o Espírito Santo vai mostrar onde está as jumentas do seu pai. O Espírito Santo vai encher você com a presença dele. Você vai profetizar. E quando o Espírito Santo vier na sua vida, se prepare. Você será um outro homem, uma outra pessoa. Nunca mais você vai ser essa pessoa vazia que você tem sido. Ele tomou posse daquela palavra. Ele falou: será que isso vai acontecer? Porque antes o Espírito Santo só era dado a grandes reis, profetas, sacerdotes. O Espírito Santo não era para todo o povo, como hoje nós buscamos. Tudo que o profeta falou, e eu estou resumindo a você, foi acontecendo. Ele achou as jumentas, ele achou um rancho de profetas. O Espírito Santo veio e, além de batizá-lo, deu dons. Ele começou a profetizar.
e ele se tornou um outro homem. Israel está com um grande problema, mas ele, cheio do Espírito Santo, e diz: Deus será conosco, ninguém seja covarde, venha conosco, porque quem vier conosco vai vencer. E o povo fica dizendo: poxa, ele não era aquele zero à esquerda? Mas agora ele é um homem cheio do Espírito Santo. Mas agora ele começa a tomar decisões que o Espírito Santo não tem mais na vida dele poder de convencimento. Sabe quando você fala para a pessoa assim: fulano, eu acho que a gente está no caminho errado. Não está parecendo que a gente vai chegar no destino que nós queremos, e a pessoa fala: não, isso aqui é o caminho certo. Fulano, eu acho que a gente está no caminho errado. Se você estiver num carro com um orgulhoso dirigindo, sinto lhe informar, mas você vai para o lugar errado junto com ele, porque o volante está nas mãos dele. Quando se fala de convencer, a pessoa pensa que o Espírito Santo convence a pessoa na marra. Não, querido. Ele te dá sinais, ele prepara caminhos, ele te entrega mensagens, e ele vai te sinalizando o perigo, dando para você estratégias, confirmações. Mas Saul se perdeu. Começou pelo Espírito. Deus mudou a vida dele. O anônimo virou o rei de Israel, venceu batalhas, mas quando a soberba tomou o coração dele, o Espírito Santo foi embora, e ele não ouviu mais. Saul chegou a um certo momento que quis fazer o trabalho de um sacerdote, porque ele achava: não, eu sei fazer, eu já vi Samuel fazendo, é a mesma coisa. Ao ponto de Deus falar: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já me apartei dele, porque o meu espírito já não anda mais com ele. E Saul achava que era cheio do Espírito Santo, e ficou perturbado. Veja hoje este rei, que não é tão falado quanto Saul, mas abra comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 1 para ele se apresentar para nós aqui. E é impressionante a história dele, até pela idade que ele tinha. Esse eu acho que foi o rei mais novo que o povo de Deus em Jerusalém teve. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. 7 anos, hein, ele começou a reinar. Olha o verso 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. O sacerdote tinha poder naquela época político e espiritual. O sacerdote era aquele que guiava até mesmo o rei na guerra, e o povo até trazia a glória de Deus para guerrear junto com ele. Então imagine só, esse menino Joás, ele foi tão bem preparado, a maturidade era tão grande, e até difícil para a gente imaginar, né? Um rei de 7 anos, mas a Bíblia faz o resumo, ele reinou 40 anos. Ele começou a ouvir conselhos, porque no início da nossa fé, querido, quando a gente nasce de novo, não adianta você só ir pelo teu caminho. Ouça conselhos de Deus, ouça pessoas de Deus.
E pessoas de Deus que estejam alinhadas com a palavra de Deus, tá? Não qualquer pessoa que diz ser de Deus. Pessoas de Deus que estão alinhadas com a palavra de Deus, porque aqui a palavra de Deus será o seu guia. Ele começou a ouvir. A palavra diz que uma das primeiras coisas que ele começou a fazer, que agradou muito a Deus, foi renovar a casa de Deus. Ele trouxe sacerdote, levita, ele chamou o povo. Ele trazia o povo e dizia assim: olha, eu vou colocar esta oferta para a casa de Deus, quem também vai? E o povo, como tinha uma liderança que estava debaixo da vontade de Deus, o povo se animou. O povo falou: também eu vou fazer minha parte, eu vou ofertar também. Os sacerdotes, os levitas, a glória de Deus se encheu. Só que aí uma coisa acontece: o sacerdote Joiada era mais velho do que Joás. E na ordem dos fatos, querido, está mais fácil Joiada morrer primeiro do que Joás. Sim ou não? Ele é mais velho. Então o que é que se espera de alguém que reinou tanto tempo debaixo da palavra de Deus? Se espera que uma hora você não precise mais da muleta, você não precise mais de babá espiritual. Por quê? Agora é o Espírito Santo quem vai guiar os seus caminhos. Você nasce de novo, mas você vai ficar criança o resto da vida. Paulo até dizia para a igreja: poxa, eu queria tanto dar um alimento sólido. Mas Paulo olhava para a igreja e via muitos como bebês. E o que é que o bebê tanto precisa para se alimentar? Só o leite materno, né? E Paulo falou assim: eu vou ter que dar um alimento mais fraquinho para vocês, porque vocês ainda não cresceram na fé. Atenção, é perigoso viver uma vida inteira dependendo de alguém na sua fé. É por isso que na igreja é bom quando troca pastor. É bom. Você pode receber milagres com um pastor, ter um carinho por um pastor que te recepcionou na igreja, mas você não pode depender daquele pastor. Pode vir o pastor João Ribe e naquele dia muitos milagres acontecerem. Quando ele vem, normalmente acontecem. Ele é um homem de muita fé, ele é um homem de Deus. Quando ele vai nas igrejas, coisas abençoadas acontecem. Mas você não pode associar a sua fé e fundamentar ela nele, porque ele é um sacerdote só, é um homem de Deus. Deus deseja que você se alimente, se fortifique e que seja fonte e passe isso para outro. Assim nós seremos um corpo de Cristo em movimento. Começamos pelo Espírito, permanecemos pelo Espírito, vamos estar no Espírito até terminarmos a nossa jornada com Ele, com os olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé, que não é homem desta terra, Ele está no céu e em breve voltará para nos buscar, que é Jesus Cristo, que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre. É nele que eu penduro a minha fé. Faça isso também, porque se alguma coisa acontecer na sua fé que não tem fundamento, você pode correr esse risco. Verso 17: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram as imagens do bosque, os ídolos, e então veio grande ira sobre Judá, e Jerusalém
por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor. O Espírito Santo tentando convencê-lo: volta para o caminho, você pegou o trajeto errado. Os quais protestaram contra eles, mas eles não deram. Sabe qual é a grande tristeza de uma pessoa que está tão longe do caminho, e ela esteve tão firme com Deus, e você vai tentar trazê-la de volta, né? É Deus te usando para tentar trazê-la de volta. Fulano, pensa bem, você já ensinou tanto a fé, você já praticou a fé, e a pessoa fala assim: não, eu evoluí, não, eu cresci, eu não preciso mais disso. É triste. E se até aqui já está triste, não há nada que uma vida de pecado e sem Deus que não possa piorar. Já está triste aqui, já está lamentável. Olha o versículo 20. E o Espírito de Deus, quem, gente? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, revestiu a Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, porquanto não prosperareis, não vai dar certo a vida, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei. Não teve nem consideração do pai. Ele poderia dizer pelo menos assim: eu vou deixar porque ele é filho do meu grande amigo, meu grande pai na fé, Joiada. Não perdoou, está cego. O rei mandou. E olha a localidade que essa tragédia aconteceu: no pátio da casa do Senhor. Misericórdia. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhes fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. E você pensa que é ruim pagar em vida? Pagar em vida é um lucro. O problema é a pessoa ter contas a acertar com Deus na eternidade. Porque quem é que vai poder acertar contas com Deus no julgamento? Querido, às vezes você acha que está no caminho certo, você acha que está na razão, você não quer dar o braço a torcer, mas o Espírito Santo vai te avisando: atenção, as pessoas tentam convencer e forçar. O Espírito Santo trabalha para convencer, mas ele não vai te forçar. Pastor, mas eu não quero devolver dízimo. Não precise devolver. Fique com o teu dinheiro, faça o que quiser. Já que o dízimo vai mudar a tua vida, fique com ele. Pastor, mas não vai diminuir não? Deus vai mandar mais 100. Ou vai abençoar um aqui 100 vezes mais. Não tem problema, querido. Não tem problema nenhum. Pastor, o senhor sempre fala do batismo. Eu vou deixar para o próximo. Pastor, às vezes o senhor faz o apelo, eu me sinto desviado e eu não venho à frente, querido. É uma escolha tua. De uma coisa eu sei: eu não vou pedir para você baixar as pedras, nem ter dó dos homens de Deus. Se nós formos criticados pela palavra de Deus, glória a Deus. A gente só não pode ser criticado por vaidade excessiva, por roubo, por pecado. Mas agora, se for pela palavra. Eu brinquei aqui com os jovens, quando eu preguei para eles, e aí eu falei para os obreiros:
Pastor, mas tem gente que não gosta, a mensagem é muito dura. Eu falei, graças a Deus por isso, que a gente ainda está pregando, que o Espírito Santo ainda está usando, dando chance, mostrando que quer salvar. Mas Zacarias, homem de Deus, viu? Homem de Deus, morrendo, lança a última profecia: o Senhor verá e o requererá. Foi diferente de Estevão, que diz: Senhor, não impute os pecados desses homens, não. Com Joás, aquela era a última chance que o Espírito Santo estava dando, e usou o filho do homem, que tanto ajudou ele na fé, que fez o reino prosperar. O Zacarias fala pelo Espírito Santo: como é que a sua vida vai para frente? Você faz tudo errado, você escolhe sem Deus, você é abençoado, dá um passo do seu orgulho para frente e 7 para trás, e você acha que a tua vida está certa. Quem ensinou vocês a adorarem imagem de novo? Quem ensinou você, crente, contar com a sorte, tá lendo o signo de novo? Quem ensinou você? Quem ensinou você que você depende da oração de um homem? Não, pastor, eu vou fazer essa oração porque ela é poderosa. A oração poderosa é aquela que sai da tua alma, querido. Jesus te ensinou os segredos da oração. O Espírito Santo não quer perder a sua alma, e se for preciso ele chacoalha você, e se for preciso ele repete a mesma mensagem. Se você fugir, ele repete no lugar que você fugir, e se você precisar de alimento, ele te dá alimento. Se você tiver sede, ele te dá água viva hoje. E todo esse esforço não é só para te abençoar, é para não perder a sua alma. Então ouça a voz dele. Não, eu vou apedrejar quem está falando isso para mim. É o que muita gente tem feito, querido. É o que muita gente tem feito. Zacarias morre profetizando, até que isso acontece. Verso 23 em diante. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele. Vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, e assim executaram os juízos de Deus contra. Você entendeu o que lemos? Eu sei que a Síria já teve outros grandes exércitos. Desta vez, nesta época, era um pouquinho de gente. E o exército de Joás, porque havia prosperado com Deus, era grandes multidões. Mas faltava quem? Faltava quem? Você tem que começar e terminar o seu dia com o Espírito Santo. Seja o sim ou não na sua vida, não abandone o Espírito Santo. Seja no pior momento que você esteja vivendo, na maior crise ou na maior alegria, não abandone o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo. E se a igreja hoje está ouvindo a voz de Deus, se converta se for preciso, clame ao Espírito Santo. Nós podemos não ser uma grande multidão, mas nós temos o maior e melhor Espírito de toda a terra ainda ao nosso favor. Os sírios estavam com a palavra de Deus e venceram o povo de Deus, que era muito maior, muito mais forte, mas sem Deus. Sem Deus é sentar num palácio, querido, e sentir-se vazio.
Sem Deus é você ver a sua parede cheia de diplomas. Você fala, ó, conquistei, e continuar como se você não fosse nada. Agora tem gente que às vezes está no maior problema. Aí a pessoa que trabalha com ela fala assim, que felicidade é essa? Aí a pessoa pode dizer, porque a alegria do Senhor é a minha força. Poxa, o mundo inteiro conspirando crise. Tem gente com medo do futuro, mas a minha confiança está no Senhor. O nosso provedor é o Senhor, Ele não falha. O Espírito que está conosco é maior do que aquele que está com eles. Quem guia a nossa vida é o Espírito de Deus, porque quando Ele fala, o seu povo ouve. Quem está ouvindo a voz de Deus? É isso que o Espírito Santo quer. Ele vai falar com você. E se eu errar, pastor, e em algum momento cair na carne, Ele não vai deixar você caído. Ele vai te levantar. Tenha humildade para voltar à posição dele. É aqui que o Espírito Santo me quer, então é aqui que eu vou ficar. E se o Espírito Santo não falar nada, eu vou esperar, eu tenho que aprender a andar com ele, porque quem não anda com o Espírito Santo, pode até ter começado, falou em línguas, mas depois vai terminar na carne como um insensato, um imprudente e um perdido. Abra na carta aos Gálatas, por favor, para nós fecharmos. Gálatas capítulo 3, verso de número 10. Gálatas capítulo 3, verso de número 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei. Da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Ou seja, quem acha que tem qualidade o suficiente para falar, não, eu vou obedecer a lei de ponta a ponta, se cair e tropeçar em uma lei, ganha o juízo de todas as outras leis. Eu não sei para você, não dá para mim. Viver pela lei, não é que eu descarto a lei, zombo da lei, mas viver sob todas as vírgulas da lei, eu não consigo, pois sou pecador. Quem também é pecador? Então não dá para nós. Mas olha o versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pastor, e se as coisas estiverem ruins na minha casa, começa a viver e ver pela fé. E no trabalho, viver, trabalhar, enxergar, profetizar pela fé. E se eu estiver num momento espiritual difícil da minha vida, continue vivendo pela fé, sem ver, mas acreditando, sem ter, mas como crendo que já tem, até porque você já começou pelo Espírito, e quem está pelo Espírito já está justificado por Cristo. Nós já fomos crucificados também com Ele, e agora a vida que nós vivemos na fé do Filho de Deus que está conosco, pela presença do Espírito Santo, que não te abandona, que não deixa o teu orgulho te cegar, e que até o último suspiro vai trabalhar pela sua alma. E oro a Deus para você que está ou começa pelo Espírito, você termine também com o Espírito. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Este é o nosso desafio, querido. Este é o nosso desafio. A nossa
Maior meta não é saber o que nós vamos conquistar no caminho. As conquistas virão, querido. Os milagres acontecerão, eu te garanto isso. Te garanto isso. Você não vai ficar de mão vazia. Deus não deixa. Deus não deixa. Mas não perca o espírito por nada. Por nada. Quando Davi, ele foi pego em seu pecado, Deus falou: você vai morrer. Ele sabia que daquele momento, se ele morresse, ele morria sem salvação. Eu me impressiono com Davi, porque ele não ficou desesperado: Senhor, e o reino, e as pessoas, e o que vão falar de mim? Ele só orou dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna a me dar a alegria da salvação. Ser pai é uma alegria muito grande, mas Davi não pediu essa alegria. Ter recebido uma coroa é uma alegria muito grande, mas ele não pediu essa alegria. Ser um jovem rico, que abençoou a família toda, menor de idade, é uma grande alegria, mas ele não pediu essa alegria. Ele quer a alegria da salvação, e só quem dá essa alegria, o Espírito de Deus. Por isso que você pode olhar todos os erros de Davi, mas vai ter que lembrar, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque quando tudo estava perdido, ele valorizava o principal, o Espírito Santo. E é assim que nós temos que ser, para não sermos enganados, para não dependermos de ninguém, para que a nossa fé esteja firme até a volta de Jesus, e já está para acontecer, igreja. Você só tem que aguentar mais um pouquinho, e isso vai acontecer. Amém? Pastor, eu estou ouvindo essa mensagem hoje, e eu ainda nem entreguei minha vida para Jesus. Você só fica sem Jesus se você quiser, porque Jesus hoje pode escrever o seu nome no livro da vida e do Cordeiro. Ele escreve, mas é você quem confessa. Crê com o coração e confessa com a boca para gerar salvação. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você entregue a sua vida para Jesus hoje. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas hoje eu quero me reconciliar, quero voltar para Jesus e ter novamente a comunhão que eu perdi. Eu quero ter essa comunhão. Pastor, eu preciso hoje voltar porque eu estava afastado, não estava ceando, não tinha mais vínculo com a casa de Deus, preciso voltar. Se você precisa voltar para Jesus hoje, dá um sinal com sua mão direita, porque eu quero orar junto com você. Pastor, eu estou firme com Jesus. Quando você acha que não precisa de mais, é um grande sinal de alerta. É um grande sinal de alerta. O Joás, quando Joiada morreu, ele pensou assim: agora eu vou fazer do meu jeito aqui. Tem nada a ver trazer umas imagens para a casa de Deus. Não confunda obediência com religiosidade, tá? Não confunda temor e zelo à presença de Deus com coisas banais, fanatismo. O temor do Senhor tem que permanecer, querido. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Senhor. A igreja não pode perder o fervor do Espírito.
E como é que nós não perdemos o fervor do Espírito? Buscando. E quanto mais buscamos, mais o Senhor preenche a nossa vida, mais Ele trabalha. Mesmo você que não entregou a vida para Jesus, já entregou a vida para Jesus uma vez, quando você levantou a mão, você tem que se entregar todo dia. Você tem que falar para Deus: Senhor, por mais que eu acho que sei o que quero, faz do seu jeito. Eu aceito o teu jeito. E seja maduro o suficiente para aceitar o Espírito Santo te guiar. Porque Jesus acabou de receber o Espírito Santo depois do batismo nas águas. O Espírito Santo falou para ele assim: vamos ali num caminho? Vamos, dá a mão aqui. Vamos ali no deserto 40 dias. 40 dias. 40 dias. O Espírito Santo falou para as igrejas do Apocalipse: vamos comigo? As igrejas falaram: vamos. E aí o Espírito Santo corrigia, dizia as coisas ruins, as coisas boas que agradavam a Deus. O Espírito Santo é o amigo que não vai fazer média para você, para que você com birra o largue. Ele vai falar a verdade. E aquele Espírito, quando vier, vos guiará em toda a verdade. E graças a Deus por isso. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.